o axé de Jean. Jimu sabia bem de uma coisa: mulher nenhuma pode mexer nos pertences de um ogé. Só os iniciados preservam os mistérios do culto. E ela sempre foi fervorosa com isso. Foram incansáveis as vezes que tentou tirar do seu pai alguma informação sobre o que acontece em Lecem. Quando ela era criança, Jean sempre achava cômico os seus questionamentos. Apesar de nunca falar nada, observava o quanto era curiosa. Mas quando ela cresceu, tratou de cortar sua curiosidade pela raiz, com medo dela questionar outros sacerdotes, o que podia ser visto como um grande desrespeito. Jean instruiu-a ainda na adolescência, o que a fez nunca mais indagar sobre o que não lhe cabia, somente venerar e crer. O pai achou que toda a curiosidade de Jimu havia adormecido. O que ele não sabia era que depois da sua morte, ela procuraria pelas respostas que não teve na infância. Tudo começou após a morte de Jean. Jimu estava inquieta, pois ainda não tinha realizado o axexê do pai, e ela o sentia de forma muito latente na casa. Foram alguns dias sem dormir, escutava ruídos na casa, passos, fios de contas caindo no chão, até que Yaya lembrou que a bolsa que pertencia a Jean, a qual carregava os mistérios do culto, estava ainda ali dentro. Jimu logo se assustou e pediu para que fosse retirada. Decidiram colocá-la na área externa da casa, em um local protegido. Ela não pensou duas vezes. Depois que a mãe guardou a bolsa, foi às escondidas abri-la, a fim de saber o que tanto em vida o pai guardava naquela bolsa escolar colorida. Quando Jimu foi abri-la, parecia que uma chuva torrencial de britas havia atingido o telhado da casa. E então ela saiu correndo, arrepiou-se dos pés até o último fio de cabelo, entrou em casa, perguntou se alguém tinha ouvido algo e todos continuavam a realizar suas tarefas, sem se atentar ao que ela dizia. Foi assim que entendeu, somente ela tinha ouvido o estrondo e associou a mochila que estava determinada a abrir. Jimu viajava em seus pensamentos, associava a bolsa à caixa de Pandora e os seus dias começaram a ser dominados pelos seus pensamentos de herê. Bailava entre o temor, o respeito e a curiosidade, quando decidiu compartilhar com a mãe a sua aflição e também o que havia ocorrido. Yaya disse: essa bolsa de Jean, tá bom também de jogar fora. A senhora tá doida, manhã? Aí são as coisas dele, não pode não. Os breves, as contas e eu nem sei mais o que. Eu não jogo, garantiu Jimu, com todo o atrevimento que tinha, quando fez menção de tirar a bolsa do gancho. Yaya ouviu um estouro. Dessa vez o som não foi de brita no telhado, mas de bombas. Parecia que o teto iria desabar, o que foi suficiente para ambas saírem assombradas, correndo, gritando, até pararem no meio da rua. Quando olharam para o lado, viram um antigo ogé, Tião. Estava subindo a ladeira da casa delas. Imediatamente fizeram sinal, pedindo ajuda. Depois de escutar os detalhes sobre o ocorrido, Tião disse: não tenham medo não, mas é porque não se pode mexer nos pertences, ouviu? Vocês não podem mexer nesses pertences, pois é coisa de ogé, mas não tenham medo de entrar. Podem entrar, que não vai acontecer nada. Só foi um alerta para que vocês não mexessem no que é dele. Nesse dia em diante, Jimu e Yaya trataram de deixar de lado os pertences de Jean, que os quais mais tarde foram passados para o filho caçula, Irê, iniciado no culto ainda criança. Elas sequer se recordam de como e quando a mochila foi retirada de casa. Que o mistério continue preservado. Axé.